Bom dia a todos! Hoje é dia 21 de setembro, dia do fazendeiro, e nós estamos iniciando mais um Café com a Safrasul. Eu sou a Malu Pereira e trabalho aqui no Departamento de Comunicação e Marketing. O nosso tema de hoje é correção do solo, uso de calcário e gesso agrícola. E o nosso convidado é o Osmair Nogueira. O Osmair é engenheiro agrônomo, especialista em tecnologia de produção de sementes, tem um MBA em marketing e atua há 25 anos no setor de sementes forrageiras. Atualmente, o Osmair é gerente comercial da Safrasul. Osmair, muito obrigada por participar aqui com a gente, é um prazer. Eu que agradeço, Malu, é muito bom poder participar pela primeira vez do Café com a Safrasul. Obrigada. Osmair, eu queria começar te perguntando o que é o calcário e qual que é a importância dele na agropecuária? Bom, o calcário é um dos principais insumos da produção agropecuária no Brasil. Todas as áreas de cultivo no Brasil têm como característica a presença de alumínio, que é um elemento tóxico para a planta, pH muito baixo, então uma acidez muito acentuada, e o calcário é um dos insumos responsáveis para poder neutralizar o alumínio, neutralizar o manganês, aumentar o pH do solo, então baixar essa acidez, tornando os solos aptos aos cultivos das plantas cultivadas que nós temos hoje, exploramos hoje. E isso também não é diferente para as forrageiras, para a produção de pasto. Então, o calcário hoje é o que torna o solo apto ao processo produtivo. Legal. E quais são os benefícios que o calcário proporciona para o solo e para as plantas? Bom, para falar em benefícios, primeiro eu tenho que mostrar uma imagem, um gráfico que a pesquisa desenvolveu há muito tempo, que demonstra claramente que o pH interfere diretamente na disponibilidade de nutrientes para a planta. Então, os nutrientes contidos no solo ou adicionados ao solo através de adubação torna disponível para a planta quando o pH está aí entre 6 e 6,5. Como vocês podem observar no gráfico, vários nutrientes aumenta a disponibilidade a partir do momento que aumenta esse pH. Então, na faixa de 6 a 6,5 é onde nós temos a maior quantidade de nutrientes disponível para a planta. Então, esse é um dos benefícios bastante importante, que é tornar o pH do solo no nível em que os nutrientes disponíveis no solo ou disponibilizados através de adubação se tornam prontos para absorção pela planta. Este é um dos benefícios. Além desses benefícios, nós temos também então, aumento do pH, disponibilidade de nutrientes, nós temos o aumento de micro-organismos no solo, isso vai favorecer bastante na decomposição da matéria orgânica, aumento da disponibilidade de fósforo, de nitrogênio. Então, tudo desenvolvimento radicular também, porque a neutralização do alumínio, o alumínio é um elemento tóxico que impede o desenvolvimento radicular das plantas. Então, com isso, a planta produz mais, aumenta a produtividade e deixa um retorno para o produtor maior. Legal. Osmair, como que a gente pode saber qual é a quantidade de calcário que a gente tem que aplicar em uma formação ou reforma de um solo? Bem, a quantidade a ser aplicada, primeiro nós temos que falar que para poder recomendar o calcário, obrigatoriamente é necessário uma análise de solo. É através da análise de solo que nós vamos saber a quantidade a ser aplicada. E essa quantidade depende de alguns fatores. Um dos fatores, primeiro, é a escolha da forrageira. Qual forrageira o produtor vai utilizar naquela área? Nós dividimos em 3 categorias de forrageiras, como vocês podem observar numa tabela, nós dividimos em 3 categorias. Primeira categoria, plantas que toleram mais a acidez, plantas que toleram mediamente a acidez e plantas que quase não toleram a acidez. Então, na primeira categoria, plantas mais tolerantes à acidez do solo, nós temos decúmbens, nós temos a Braquiária umidícola, Braquiária laneiro, o Andropógon, Estilosantes Campo Grande, uma leguminosa chamada Calopogônio. Essas podem ser colocadas com nível de
de pH mais baixo, com uma acidez mais elevada. A segunda categoria são as com média tolerância à acidez. Entra praticamente aí as brisantas, Brachiara brisanta marandu, Charaés, Piatã, Paiaguás. Entra também o Maçai, que é um pânico. Apesar de ser do gênero pânico, ele se mostrou mais tolerante à acidez de solo do que os outros pânicos. E nessa categoria, e aí com mais baixa tolerância à acidez, nós temos praticamente os pânicos, né? Mombasa, Tanzânia, Zuri, Quênia, Tamani. Temos também os sínodos, entra aí Coast Cross, Tifton, entra também o vaqueiro, né? Que são plantas mais exigentes em fertilidade e também com um pH mais alto. Achei muito interessante que você mencionou a análise do solo e a escolha da cultivar, porque são temas que a gente já abordou aqui no Café com a Safra Sul, né? Assim a gente vê a importância desse programa e como tudo acaba se conectando. Agora eu gostaria de saber qual que é a forma de aplicação desse insumo nas áreas de pastagem. Bom, a forma mais utilizada é a lanço, uma distribuição a lanço. Então, após fazer análise de solo, observar essa característica de qual planta forrageira adotar. Tem um detalhe a mais, Maria Luísa, que eu gostaria de dizer que existem cálculos, fórmulas matemáticas para determinar a quantidade de calcário a ser aplicado na área. Uma leva em conta a saturação de alumínios, isso para solos de CTC baixa, quando a análise de solo demonstra CTC baixa, porcentagem de argila abaixo de 15%. Então, nós utilizamos a fórmula de neutralização de alumínio. Quando nós pegamos... E solos arenosos, né? Então, quando nós pegamos solos mais argilosos, com argila acima de 15%, a CTC um pouco mais alta, nós utilizamos o cálculo da saturação por base, tá? Então, elevação da saturação por base. Então, observando a espécie forrageira e observando a característica do solo, nós optamos por fórmulas diferentes na hora de recomendar. E a distribuição é simples, nós podemos usar, utilizado dois tipos de implemento. O primeiro implemento distribui a lanço em todo o solo, isso é importante, tem que ser distribuído a lanço em área total, no caso de forrageiras. E outro equipamento, chamado tipo coxo, eles distribuem por gravidade, então, acima do solo, tem uma eficiência maior de distribuição, porque não tem perda por deriva do calcário, só que o rendimento operacional é menor, então são mais recomendados para áreas menores. Então, é colocado a lanço e depois incorporado ao solo através do preparo de solo. Então, a camada aí de até 20 centímetros de profundidade é o que nós recomendamos a incorporação desse calcário. E vale lembrar que para áreas já estabelecidas, a aplicação pode ser feita a lanço, em cobertura, com uma quantidade, no máximo, de 3 toneladas por hectare. Então, você falou um pouco sobre como que pode ser aplicado, mas a gente vê que muitos produtores têm dúvida em qual é o momento certo de aplicar o calcário. Qual que é a sua recomendação? Bem, isso é uma questão muito, muito importante também. Via de regra, a recomendação é que a aplicação de calcário ocorra 60 dias antes da semeadura. Por quê? Para dar tempo do calcário iniciar a sua reação, aumentar o pH, diminuir o alumínio, disponibilizar os nutrientes. Então, via de regra, com 60 dias. Mas, na maioria das vezes, nem reforma ou formação de pastagem, o preparo do solo antecipado é difícil em virtude da condição do solo ainda muito duro, sem chuvas. Então, para culturas anuais, culturas de ciclo curto, esses 60 dias é bastante importante. Mas para culturas perenes, como as forrageiras, que vai durar aí 6, 8, até 10 anos, e lembrando que o calcário tem um efeito aí por até 4 anos reagindo no solo, esses 60 dias não necessariamente passa a ser uma regra, porque aí é difícil o produtor fazer o preparo de solo, com solo muito duro, não vai incorporar na profundidade, a grade não vai entrar na profundidade que deveria entrar, e vai ficar aí um perfil de solo incorporado calcário muito baixo. Então, pode-se deixar para distribuir o calcário pouco antes da chuva, e a incorporação desse calcário
ser feito quando o solo estiver úmido, para poder ter uma boa penetração dos implementos que vão realizar o preparo de solo. Então, para culturas anuais, ciclo curto, 60 dias é o recomendado, mas para pastagem não tem problema nenhum se o produtor fizer isso poucos dias antes de realizar o preparo de solo e a semeadura. Bom, Osmair, agora a gente vai falar sobre outro corretivo de solo, que é o gesso agrícola. Você pode explicar para a gente quais são os benefícios e a importância dele? Bom, eu tenho mais uma imagem também para falar sobre esses benefícios. O principal benefício é o seguinte: como o calcário não tem mobilidade no solo, ele não desce no perfil do solo, então o grande percentual do calcário aplicado vai ficar localizado onde ele foi incorporado. Não tem a neutralização de alumínio, não tem o fornecimento de cálcio e magnésio em subsuperfície, abaixo da camada arável do solo. Então, o gesso é um complemento desse calcário, é um corretivo que vai atuar em profundidades superiores à camada onde foi adicionado o calcário. E isso traz uma vantagem bastante grande para o produtor. Nós podemos ver na imagem, trabalho realizado pela Embrapa, comparando um solo sem gesso e um solo com gesso, onde a maioria, 61% do sistema radicular de uma área onde não foi aplicado gesso, se concentrou nos primeiros 15 centímetros de profundidade. Então, um volume muito pequeno de raiz a ser explorado. Um volume muito pequeno de solo a ser explorado pelas raízes. Depois, 29% até 30 centímetros, e aí finalizando aí praticamente 8% com 45 centímetros. Então, é um perfil muito pouco. Por que isso? Principalmente pela acidez, por presença de alumínio. Então, uma área sem o uso de gesso, ele não tem penetração do sistema radicular em maior profundidade. Enquanto na área onde foi feita a aplicação de gesso, percebe uma exploração maior do sistema radicular, com 20% na primeira camada, 22% na segunda, 18% na terceira, 18% na quarta, 12% na quinta. Então, o sistema radicular se aprofundou até 75 centímetros. Isso é importante porque ele está explorando um volume maior de solo, buscando mais nutrientes que estão em mais superfície, buscando mais umidade em profundidade. Então, nós percebemos nitidamente que em uma área onde é utilizado o gesso, ela tende a permanecer verde por mais tempo depois que termina o período da chuva, porque tem raiz o suficiente para buscar em profundidade. Tá? Então, a principal característica é isso aí: neutralização de alumínio, penetração de sistema radicular, fornecimento de cálcio e enxofre em subsuperfície, e aí sim aumento de produtividade do capim, sem dúvida nenhuma. Osmair, para finalizar, a gente pode dizer que esses dois insumos ajudam o produtor a melhorar a produtividade também na pecuária? Sem dúvida nenhuma. Ajuda bastante. São dois insumos importantes. Lembrando que deve sempre ser recomendados através de análise de solo, depois analisando, vendo os resultados de uma análise de solo, fazendo os cálculos de forma correta, aplicado na profundidade correta, porque esses dois corretivos, quando eles colocados em quantidade abaixo do recomendado, gera um aumento no custo de produção do produtor, sem trazer aumento de produtividade. Enquanto a quantidades maiores do que a recomendado pelo técnico, pelo profissional que vai fazer a recomendação, pode tirar a disponibilidade de vários nutrientes, aumenta demais o pH, e aí o produtor vai iniciar um processo de degradação do seu solo muito acentuado, e isso vai prejudicar a produção e prejudicar o seu solo. Então, são dois insumos importantes, podem ser aplicados junto, um na sequência do outro, sem problema nenhum, porque esse aumento da disponibilidade de nutrientes é importante na produção. Mas o que vale lembrar, Maria Luísa, é importante o produtor estar atento, que só o calcário e o gesso não são suficientes para aumento de produtividade
ou de longevidade de uma pastagem. Então, o fornecimento de nutrientes também é importante. Então, o calcário e o gesso têm essas características favoráveis para o solo e para a planta, mas se não fizer a suplementação também, a adubação com fósforo, com nitrogênio, com potássio, ele não vai ter os resultados esperados sozinho com calcário ou com gesso, entendeu? Então, são insumos de correção e fornecimento de 2 ou 3 nutrientes. Mas a planta precisa de muito mais e a análise de solo é importantíssimo para fazer uma boa avaliação e poder fazer boas recomendações para o produtor aí, aumentar a produtividade, aumentar a produção de massa e aumentar o ganho de peso dos animais ou então produção de leite. Muito bem. Então, Osmar, obrigada por participar aqui com a gente. A gente espera te ver mais vezes. Eu que agradeço, é sempre um prazer, estou à disposição. Muito obrigado e boa semana a todo mundo. Bom, se vocês quiserem acesso ao nosso conteúdo completo, vocês podem entrar no blog que o link está aí na descrição. Lá vocês também podem fazer perguntas e a gente vai responder com todo prazer. Então é isso, pessoal. Café com a Safra Sul, a melhor qualidade e agora também o melhor conteúdo. Parabéns a todos os fazendeiros, bom dia e boa semana a todos.